sedenta das águas mais puras, assim a minha alma tem sede, sede de ti, meu Jesus, sede de ti, meu Jesus, vem me saciar na tua presença, Jesus, vem me saciar, meu coração está pronto pra te amar, vem me saciar na tua presença, Jesus, vem me saciar, meu coração está pronto pra te amar. Boa noite, pessoal, mais uma live aqui que nós estamos reunidos, né? Nós vamos falar hoje sobre o sacramento da confissão e hoje nós vamos meditar um pouco sobre esse belo sacramento, o sacramento de cura, sacramento que é um remédio para a nossa alma, né? E nesse clima, né, de oração que nós iniciamos essa live, né, vamos pedir a Deus que venha em nosso auxílio, Jesus, que é a nossa fonte de vida, nós possamos estar inspirados nele, que Ele possa nos dar, através do Espírito Santo, a inspiração para que nós possamos ouvir a sua voz ecoando dentro do nosso coração, ecoando dentro da nossa vida. Então nós vamos pedir nessa presença do Espírito Santo agora no meio de nós. Vem me saciar da tua presença, Jesus, vem me saciar, meu coração está pronto pra te amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, estamos aqui mais nessa noite, né, para a gente poder conversar um pouco sobre o sacramento da confissão, esse sacramento que é um remédio para a nossa alma, né? Nós necessitamos desse sacramento, né? E às vezes a gente tem a tentação, né? Uma tentação até com uma visão protestante, né? De pensar que esse sacramento é uma criação do homem, né? Uma criação humana. Mas não é um sacramento da criação humana, é um sacramento criado por Jesus Cristo. Então, quando nós ouvimos, né, nós entendemos, nós aceitamos esse sacramento, nós estamos ouvindo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele quem instituiu esse sacramento, esse admirável sacramento, né, que é esse sacramento da cura da nossa alma, né? E para a gente começar a falar um pouco sobre o sacramento da confissão, eu vou pedir para que você pegue sua Bíblia, né? E nós vamos, através da Bíblia, nós vamos entender a importância de se confessar e a importância do sacramento da confissão. Então eu queria que você pegasse em João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Então, João, capítulo 20,
versículo 19 a 23. E vai dizer assim: na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles quem retiverdes os pecados serão retidos. Tomé, eu vou parar por aqui, o versículo 23. Então, lendo novamente uma parte do versículo aqui, ele diz assim no versículo 20: dito isto, mostrou-lhes as mãos e os lados. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhe Jesus: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Então Jesus ele estava enviando os apóstolos. Lembrando, né, que lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19, acontece a ordenação dos padres, né, dos primeiros bispos da Igreja Católica. Naquele momento, a Igreja Católica não era a Igreja Católica que a gente conhece hoje, na dimensão universal que a gente conhece hoje. A Igreja Católica era resumida nos 12 apóstolos, né, nos 11, né, que depois o filho da perdição, Judas, ele se perdeu porque ele traiu Jesus, se suicidou, né? Depois, ao longo da história, vai contar que os apóstolos escolheram um outro apóstolo, né? Que sucedeu Judas, que é o Matias, né? O apóstolo Matias. Mas isso aí é matéria para a gente estudar em algum outro momento. Mas, enfim, quando Jesus, na Quinta-feira Santa, na quinta-feira, que na Santa Ceia ele institui a Eucaristia. E nessa instituição da Eucaristia, ele diz: isto é o meu corpo, isso é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Quando ele faz isso, Jesus ele institui a Eucaristia. E também ele institui o sacramento da ordem. E o que é o sacramento da ordem? É os padres, os bispos que nós conhecemos. Aquela missão que eles têm é chamada de sacramento da ordem. É dali que surgiu o sacerdote. Lembrando que quando acontece esse episódio que Jesus se coloca no meio deles, Jesus já tinha morrido, já tinha passado pelo Calvário, já tinha ressuscitado, Maria Madalena já tinha encontrado com Jesus, né? E naquele momento, eles estavam lá fechados, né, em Jerusalém, com medo dos judeus. Porque eles não eram a Igreja Católica, o que hoje poderia professar a fé. Jesus, que é o mestre, que é o Senhor, que é o líder deles, vamos pensar naquela época, tinha acabado de ser morto, né? Então eles não compreendiam que aquilo ali ainda que se tornaria a Igreja Católica que nós conhecemos hoje. Mas ali eram os primeiros bispos da Igreja. Tiago, João, Mateus, Pedro, o primeiro Papa, estava reunido com eles. Nossa Senhora estava no meio deles, né? Então, sim, eles estavam ali reunidos em oração. Mas eles já tinham sido ordenados bispos e padres, né? Olha que interessante, né? Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 19, ele ordena os apóstolos e eles são, então, os primeiros padres, os primeiros bispos da igreja. Então, quando Jesus sopra sobre eles, né, que Jesus sopra sobre eles e diz: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Aqueles quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles quem retiverdes os pecados, lhes serão retidos. Olha, quando Jesus dá essa palavra, ele institui o sacramento da confissão. Então, quando você pensar na confissão, você tem que pensar que é as próprias palavras de Jesus. Não foi o padre da sua paróquia, não foi o Giovanni do PHN que está falando que o sacramento da confissão
é uma, dizer assim, uma lei da igreja que você precisa seguir, não. É o próprio Cristo Jesus que falou, né? Então, olha a importância do sacramento da confissão. Deus sabendo, né, pensando assim, quando a gente fala da pessoa de Jesus, a gente não tem como não falar da pessoa do Pai e não tem como falar da pessoa do Filho e do Espírito Santo. Então são três pessoas numa só. É a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, na pessoa de Jesus ali, com os apóstolos, sabendo da miséria do coração humano, sabendo que o ser humano ele não poderia se santificar sozinho, ele institui esse sacramento. É um sacramento do divino amor, porque aqui ele dá a oportunidade do homem se salvar. Jesus dá a oportunidade nessa parte da Bíblia, nessa instituição do sacramento da confissão, ele dá a oportunidade do homem reconhecer o seu pecado e se limpar do seu pecado, né? E quando Jesus sopra sobre eles, a gente pode recordar um outro trecho da Bíblia. Eu quero que você pegue também esse trecho da Bíblia. Está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Pega aí então sua Bíblia. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Vai dizer assim: Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. Olha para você ver. Vou repetir de novo esse versículo. Então pega aí a sua Bíblia. Êxodo 3, versículo 14. Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. Então, quando Jesus ele sopra sobre os apóstolos, né, os primeiros bispos da igreja, ele estava soprando o seu Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo do Criador, lá do início, lá em Gênesis, que criou todas as coisas, é o mesmo Espírito que estava soprando sobre os apóstolos. E essa autoridade que Jesus dá para os apóstolos não é para a miséria humana dos apóstolos, mas sim para dizer a seguinte forma: eu sou em vocês agora, eu sou em vocês, eu estou em vocês. E ele dizendo isso, o que ele nos diz? Que a partir daquele momento, os apóstolos, aquela autoridade que estava sendo dada aos apóstolos, não seria emanado da miséria dos apóstolos, dos bispos ou dos padres, mas que a partir daquele momento, Jesus se torna ele próprio na pessoa do sacerdote. Então, quando o sacerdote ele levanta a sua mão e ele absolve o seu pecado, não é o sacerdote que está fazendo aquilo ali, é Jesus que está absolvendo o seu pecado. Eu sou. Então, ele não disse isso para Moisés, então eu sou também nos apóstolos. Então, estou falando dessa forma para você entender. Eu sou aquele que se revelou lá para Moisés, é o mesmo que diz assim: eu sou em vocês agora, Pedro. Eu sou em você agora, Tiago, João. Quando alguém confessar os pecados para vocês, vocês podem absolver esses pecados, porque é eu que estou absolvendo em vocês. É eu que estou em vocês. E ao mesmo tempo, quando ele institui a Eucaristia lá em Lucas 22, 19, é o próprio Cristo que está ali na Eucaristia e é o próprio Cristo que está na pessoa do sacerdote. Não depende da dignidade do sacerdote para acontecer o sacramento. Então, para que o sacramento possa ser consumado, não é necessariamente pela dignidade do sacerdote. É um homem pecador como eu. Né? Muitos dizem isso, né? Para fugir um pouco do sacramento da confissão. Muitos dizem dessa forma. Eu vou confessar como um homem pecador igual eu. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você que entrou na Igreja Católica, isso eu estou falando para os católicos, né? As pessoas de outras denominações não têm nada a ver com a Igreja Católica. Você quer ser católico, você quer caminhar, seguir no caminho da santidade, que a Igreja sempre nos pregou isso. Eu estou dizendo isso para você. Quando você recebeu o batismo, você se batizou, se auto-batizou sozinho? Não, você necessitou da pessoa do sacerdote para batizar você. Então, por ele ser pecador, então o sacramento do batismo não valeu? Porque o padre é pecador? Ou, por exemplo,
Quando o padre ele celebra a missa e ele fala a forma da consagração, este é meu corpo, este é meu sangue, e ele traz ali a Jesus na Eucaristia, então porque o padre é pecador, Jesus não vai se fazer na Eucaristia? Ou, por exemplo, se você for casar, que na Igreja Católica não é casamento do mundo, é o matrimônio, o sacramento do matrimônio, né? Quando você for se casar, você, seu esposo, ou você e sua esposa, né, vocês vão lá se unir em matrimônio, quem que vai assistir você? Não é o sacerdote? É o padre. Então, por ele ser pecador, ele não pode estar ali. Se ele é válido para poder te batizar, se ele é válido para poder ministrar ali o sacramento do matrimônio, se ele vamos dizer assim, ele está apto a fazer esse sacramento, por que ele não pode também absolver os seus pecados? Ele não empresta o seu corpo, ele não está emprestando o corpo dele para ser o templo de Jesus, naquele momento de persona Cristo. Jesus está presente na pessoa do sacerdote. Então, Jesus assegura a validade desse sacramento, dizendo, né, aqueles quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, aqueles que vocês retiverem serão retidos. Por quê? Porque é Jesus que está ali. É Jesus que está na pessoa daquele sacerdote. Por isso a importância do sacramento da confissão. E dizendo isso, nós contextualizando dessa forma, eu gostaria que você se colocasse dessa forma, entendesse que o sacramento da confissão não é apenas um preceito que você tem que seguir, mas é um ato de amor a Deus. Você tem que buscar a confissão para se purificar dos seus pecados. Por que nós temos que confessar? Porque nós somos pecadores. Nós necessitamos da misericórdia de Deus. Mas não é uma misericórdia simplesmente sentimental, que você fala, Senhor, eu me arrependo da boca para fora, né? Não. É um sentimento assim. Eu quero colocar uma metáfora aqui para você entender. Imagina assim um amor de mãe. Você tem sua mãe, né? Ou você não tem sua mãe ou seu pai. Às vezes uma madrinha sua cuidou de você, uma irmã mais velha, né? Que você tem como mãe. Imagina o seguinte, que essa pessoa que sempre te amou, te fez o bem, você chega e dá uma cusparada, uma escarrada e gospe na cara dela. Você ofendeu gravemente ela. Só que depois você caiu em si, o que você fez? E você fica tão arrependido que você não sabe como pedir desculpa para aquela pessoa. Você faz de tudo para poder alegrar aquela pessoa e reatar aquele erro que você fez com aquela pessoa. Então, o sacramento da confissão tem que ter esse efeito na nossa vida. Eu ofendi quem foi o melhor na minha vida, que me deu a vida. Deus me deu a vida. Então, quando eu ofendo a Deus, eu tenho que ter aquela vontade de reparar aquele dano. Eu ofendi a Deus, não quero mais ofender a Deus. Então, esse sentimento de não ofender mais a Deus é um sentimento que tem que prevalecer no nosso coração. Assim como, eu vou dar outro exemplo aqui para você. Imagina você vai lá no sacrário, abre a porta do sacrário e dá uma cusparada em Jesus. Então o pecado é fazer isso. Toda vez que você peca mortalmente, ou peca o pecado venial, mesmo sendo leve, você faz esse tipo de coisa. É como se você fosse lá, abrisse a porta do sacrário e cuspisse em Jesus. É como se você estivesse no Calvário e quando Jesus caiu lá no Calvário, você chegou ali e deu um chute na cara de Jesus. É isso que o pecado faz. Coloca a gente em condição de inimizade com Deus. E para você se confessar, você precisa também fazer um ato de fé. É o primeiro ato virtuoso da sua santificação. Qual que é o ato virtuoso da sua santificação? É a sua contrição, a sua humildade. Né? Eu queria que você pegasse, né, lá no Salmo 50/51, né, que em algumas Bíblias aparece dessa forma a tradução, né? Vou pegar aqui o Salmo 50 e vou ler aqui um versículo para você ver. Gostaria que você pegasse também esse versículo e olhasse no Salmo 50, versículo 19, que vai dizer dessa forma.
Meu sacrifício, ó Senhor, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilde, ó Deus, que não haveis de desprezar. Meu sacrifício, ó Senhor, estou repetindo, é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Então Deus não despreza um coração humilde. Então toda vez que você vai diante do sacerdote confessar os seus pecados, você faz um ato. Então é um ato que você faz de humildade. E esse ato de humildade é o que Deus não despreza, porque é um coração humilde. Vamos pegar mais um trecho? Vamos lá em Tiago. Pega lá, pega sua Bíblia aí, vamos lá em Tiago. Quero que você pegue hoje, nós vamos ler um pouco a Bíblia, né? Em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Pega aí na sua Bíblia, Tiago 4, versículo 6. Vai dizer assim, Tiago 4, versículo 6. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Quero repetir novamente. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Gente, a soberba é o primeiro pecado que existiu. Por quê? Porque foi o pecado de Lúcifer. O pecado do pé rachado. É o pecado do diabo, vamos dizer assim. Do Satanás, né? Então é o pecado dele, porque ele foi soberbo. Ele era um anjo de luz. E ele queria estar no lugar de Deus, ele queria tomar o lugar de Deus. E ele não se arrependeu desse pecado dele. O pecado é uma invenção angélica, não foi uma invenção do homem. O anjo mal fez o homem pecar. Mas o pecado é uma invenção angélica. Então, quando você não se confessa, você está aderindo ao primeiro pecado, que é o pecado de soberba. Porque você não tem um coração humilde. Você se acha melhor do que aquele padre que está lá. E você não ouve as palavras de Jesus que está lá em João, capítulo 20, versículo 19 e 23. E Jesus fala que Jesus dá autoridade aos apóstolos de perdoar os pecados, né? Então, quando você faz esse ato de humildade, você entra na condição de graça de Deus. Então, a primeira virtude que você carrega no seu coração é esse encontro que você vai ter com o sacramento da confissão, esse remédio para a nossa alma. Por isso a importância, né, do sacramento da confissão, né? E assim, gente, todas as vezes que a gente busca uma confissão, a gente está dizendo para Deus assim, olha, Senhor, a cada dia eu quero ser uma pessoa melhor. A cada dia eu quero lutar contra os meus pecados. Porque o homem sendo imperfeito, ele sozinho, ele não consegue reatar a amizade com Deus por si próprio. Deus tem que dar essa graça especial para ele. Mas a gente só consegue essa graça quando a gente faz esse exercício de sempre mais buscar o sacramento da confissão. Porque senão não adianta nada. Não adianta nada a gente caminhar aqui nesse mundo, louvar a Deus, se reunir, cantar, louvar, se a gente não faz tudo isso em estado de graça. A gente precisa estar em estado de graça. Então, uma das pedrinhas é a oração. Eu falei para vocês, a oração do Rosário, que nós fizemos uma campanha, hashtag terço diário. Umas pessoas permaneceram aí, foram fazendo perseverante, mas muitos sumiram. Nem postaram um pouquinho lá, falando assim, olha, terço diário. Se esforçar, será que está rezando mesmo? Nós nos preocupamos com isso. Porque se você não estiver rezando o rosário, se você não estiver se confessando, se você não estiver buscando a Sagrada Eucaristia, se você não estiver lendo a Bíblia, como que você vai se santificar, meu irmão? Como que você vai ter uma vida santa?
Como que você vai agradar a Deus? Então não adianta fazer qualquer outra coisa se eu não pratico a minha fé dessa forma. Se eu não estou em estado de graça. Eu posso pregar lindamente aqui. Eu posso cantar lindas canções. Mas se eu não estiver em estado de graça, não adianta nada. Então, um passo para você começar a entender que o sacramento da confissão é importante é ter esse ato de humildade. Se humilhando diante do sacerdote. E tem também a forma correta de você se confessar com o sacerdote. O padre, ele tem muitos afazeres também. Não vai tomar o tempo do padre de uma forma errada. Quando você for diante do sacerdote, se prepare antes, faça um exame de consciência. O pecado que a gente comete, quando fala de pecado, é a transgressão das leis de Deus. Quando a gente transgride os mandamentos da lei de Deus. E assim, os mandamentos da lei de Deus não são apenas palavras que estão escritas na Bíblia. Eu gostaria que você pegasse lá em Romanos 2. Se você pegasse Romanos 2, capítulo 2, de 14 a 16. Romanos 2, de 14 a 16. Vai dizer assim: os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações. Então eu quero repetir novamente. Vamos lá? Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos nossos corações. Você já deve ter tido uma sensação, muitas vezes, quando você fez alguma coisa errada, um sentimento de culpa. Sabe o que significa esse sentimento de culpa? Significa a sua consciência acusando aquele erro que você cometeu, aquele pecado que você cometeu. Às vezes nenhum padre, você não viu uma pregação para você saber que aquilo é errado. Não foi assim alguém que foi e pregou para você e falou de Jesus para você, não. Naturalmente você sabe que você está fazendo alguma coisa errada. Às vezes se você pegou lá alguma coisa lá escondida, sei lá, no mercado, ou algum lugar que você fez um furto, você sabe que aquilo é errado. Não é só porque é um crime que está na lei, você sabe que aquilo está errado. Mesmo que nenhuma polícia tenha pegado você, que ninguém tenha abordado você, nenhuma câmera de segurança tenha pego você, você sabe muito bem que aquilo ali é alguma coisa errada que você está fazendo. Essa é a lei natural. Sabe por quê? Porque quando Deus ele criou o homem, ele pegou a sua lei e fez como uma impressão digital. Imprimiu na alma do homem os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos é muito mais do que um preceito. Ele está na nossa alma, ele está impresso na nossa alma. E como ele está impresso na nossa alma, a gente sabe que a gente está cometendo um pecado. E não adianta, quero falar aqui de alguns pecados, por exemplo, que não são absolvidos. Que um padre, por exemplo, a não ser que seja designado pelo bispo, ele não tem autoridade, por exemplo, para poder absolver, dependendo da gravidade. Por exemplo, se você deliberadamente você cometeu um aborto, um infanticídio. Infanticídio, vamos pensar, uma criança pequena lá, um assassino de criança, que mata a criança. Isso é infanticídio. O aborto é tirar a vida no ventre de uma mulher, espontaneamente. Não é assim, de uma deliberada vontade. Você vai lá, toma um remédio, você vai lá e com uma agulha fere aquela criança e mata aquela criança dentro do ventre da mãe. Ou se você aprova ou apoia leis que vão contra a vida do bebê no ventre das suas mães. A igreja tem um código, no Código de Direito Canônico, que excomunga automaticamente a pessoa.
A pessoa é excomungada. A sentença que a pessoa tem já é excomunhão da igreja. Ela não pode comungar, não pode confessar, não pode exercer nenhum serviço dentro da igreja. Ah, Giovanni, mas nunca alguém vai saber, que eu nunca vou me confessar mesmo, eu nunca vou contar para um padre mesmo isso que aconteceu. Eu apoio mesmo essas coisas, né? Nunca ninguém vai saber, e eu vou lá e comungo mesmo. Vamos ver se o padre vai me impedir. Ele não sabe, eu nunca contei para ninguém mesmo, mas eu apoio. Beleza, você pode até fazer isso. Você esconde do padre, você esconde do seu irmão de caminhada, mas você nunca esconde de Deus. Você não consegue esconder de Deus porque está impresso na sua alma. Os mandamentos estão impressos na sua alma. O não matar está impresso na sua alma. Então, se você não se arrepender desse pecado e você não ir diante do sacerdote e procurar confissão, se o padre não te absolver, ele vai falar para você, olha, ele tem esse direito, o sacerdote tem esse direito. Ele vai te encaminhar para um setor responsável, para o bispo. O bispo vai ouvir sua confissão, ele vai absolver seu pecado. Mas se você estiver contritamente arrependido daquilo ali, padre, se você fez uma coisa abominável dessa, procura o mais rápido possível um sacerdote, um padre. Procura orientação. Olha, eu cometi um aborto, eu estou arrependido, eu quero retornar à comunhão, à alegria, à amizade com Deus. Faça esse ato de humildade diante do sacerdote. Ele vai te orientar, ele vai te mandar para a diocese. Ele não vai contar o seu pecado lá na frente. O padre tem uma regra que ele não pode contar os seus pecados para ninguém. Ele pode contar os pecados. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Na pregação dele, ele pode falar assim: um dia eu ouvi uma confissão de uma pessoa, que a pessoa cometeu um aborto, né? E a pessoa está arrependida, e a pessoa buscou arrependimento e ela recebeu a absolvição. Ele pode falar isso, por exemplo. Mas ele não pode falar assim, por exemplo: fulano de tal cometeu o aborto, e né, se o padre fizer isso, ele também está excomungado. Então o padre não vai contar os seus pecados para as pessoas, ou vai ficar olhando para você, lembrando dos seus pecados, não. O padre, ele ouve muitas pessoas todos os dias. Se você perguntar para ele se ele lembra de algum pecado, ele não lembra, ele esquece logo depois, porque não é para o padre que você confessou para Jesus. O padre, ele, pela autoridade concedida por Jesus Cristo, ele absolveu seu pecado, mas ele apenas emprestou o ouvido para que Jesus pudesse ouvir seus pecados. Humildemente, você confessou seus pecados diante de Jesus. E outra coisa, se você vai se confessar, acuse os seus pecados. Não acuse os pecados do seu vizinho, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. É os seus pecados. Por exemplo, o pecado contra o sexto mandamento, o pecado contra a castidade. Você vai lá dizer para o padre: padre, eu pequei contra a castidade sozinho 3 vezes. Padre, eu pequei contra a castidade com uma outra pessoa do mesmo sexo 5 vezes, por exemplo. Padre, eu pequei contra a castidade com a minha namorada, o meu namorado 8 vezes, ou 2 vezes. Você conta o número, não precisa contar os detalhes, é só falar que você ofendeu aquele mandamento e a quantidade de vezes. Mas o padre falou que isso não é pecado. O padre pode ter opinião, falar o que ele quiser, mas é pecado. Você cometeu um pecado contra um dos 10 mandamentos, é pecado sim, é pecado mortal. E se você morrer nessa condição, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que você vai direto para o inferno. A doutrina da Igreja Católica está dizendo isso. Quem morre em pecado mortal, sem arrependimento, sem se confessar, ele vai direto para o inferno, nem passa pelo purgatório. Então, independente da opinião do padre, é pecado sim. E não é a opinião do padre que vai absolver você. É a forma da absolvição que o padre vai dizer. Pelo ministério da igreja, a mim confiado, eu te absolvo de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai dizer isso. Essa é a fórmula da igreja. Essa fórmula não é do padre, é da igreja. Então a igreja, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade dada àquele sacerdote que foi ordenado por um bispo, que ele tem autoridade em nome de Jesus Cristo e pela autoridade da igreja de absolver o seu pecado. Então o importante é a absolvição do seu pecado. Se o padre for dar algum conselho que está fora dos mandamentos, aí é o problema dele, é ele que vai ter que se resolver.
no tribunal de Deus um dia. Mas é Ele e Deus. Você fez a sua parte, você se confessou. Se confessou os seus pecados. E com certeza, depois que você sair da confissão, você vai sair mais leve. Você vai sair com vontade de viver a santidade. Com vontade de não pecar mais. Com vontade de fazer o bem. De fazer a caridade. De praticar as virtudes. É assim que você sai do sacramento da confissão. Mais forte, mais fortalecido. Você não é mais propriedade de Satanás. Você é propriedade de Deus. O seu corpo é corpo santo. A partir daquele momento você se torna uma pessoa santa. A estaca zero para você praticar as virtudes e ganhar as honras dos altares, a glória do céu. A estaca zero, você começa na confissão, no sacramento da confissão. E assim, gente, se você tem vergonha de confessar com o padre da sua paróquia, tem muitos outros padres de outras paróquias, vai em outra paróquia, procura um sacerdote, um padre que talvez você não conheça, você tem vergonha de contar, você acha que o padre vai ficar olhando para você e lembrando dos seus pecados, vai em outra cidade, vai em outra paróquia, procura um sacerdote, vai lá, abre o coração para ele, fala de todos os seus pecados, coloca a sua sujeira diante dele e diga para ele: eu quero, Senhor, a absolvição dos meus pecados e a penitência. Pede para o padre a penitência, para você reatar, restaurar, né? Para que você possa fazer um ato de desagravo também daqueles pecados que você cometeu. Vai diante do sacerdote, você encontrar um lugar também, por exemplo. Infelizmente, gente, depois de 60 anos para cá, foi retirado de muitos lugares o confessionário, que tem a telinha lá, um lugar escondidinho que o padre, você vai lá e conta os seus pecados. Muitas pessoas deixaram de se confessar porque tem vergonha, né? Se perdeu muito em tirar o confessionário, né? As pessoas buscavam mais o sacramento da confissão antigamente. Hoje é raro você ver pessoas que vão buscar esse sacramento e levam a sério, né, esse sacramento. Então, assim, se você tiver a possibilidade, vai em outra paróquia. Se você achar um lugar que você tem vergonha, se achar um lugar que tenha esse confessionário, vai lá, se confessa, né? Às vezes em cidade pequena você não tem tanto acesso, mas às vezes em uma cidade um pouco maior você vai ter mais paróquias, você vai ter mais opção. Procura, pesquisa na internet alguma paróquia, secretaria, liga na secretaria, olha, que hora que o padre atende confissão. Se você não tem como ir, você é jovem, você não dirige ainda, você tem menos de 18 anos, vê lá um tio, uma tia sua que dirige, vai lá: ô tio, tia, me leva na paróquia, eu preciso me confessar. Me leva lá, por favor, paga o combustível para ele. Leva você até lá, ou um amigo, uma amiga sua, em Deus, que possa te levar lá. Mas busca o sacramento da confissão. Não deixa de se perder essa oportunidade, porque você não sabe qual que é o dia de amanhã. Você pode estar vivo hoje, mas amanhã você não pode estar vivo. Você pode sair na rua ali daqui a pouco e sofrer um acidente. E se você não estiver em estado de graça? Se você estiver em estado de pecado mortal, o que vai ser da sua alma? Muitas pessoas, muitos pregadores hoje, muitos sacerdotes pregam o amor de Deus. Prega a misericórdia de Deus, que Deus é misericordioso, que Deus vai salvar todo mundo. Deus quer salvar todo mundo. Mas depois que você morre, você vai encontrar o Deus da justiça. Pouco se fala sobre a justiça de Deus. Se fala muito da misericórdia e do amor de Deus, mas se fala pouco de uma vida contida, uma vida de conversão, uma mudança de vida. Não se fala disso. Porque depois da morte não tem como você se arrepender do seu pecado. O tempo para você se arrepender do seu pecado é agora, durante a vida. Porque depois da morte você não pode mais se arrepender dos pecados. Então, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Hoje, né, nós refletimos sobre o sacramento da confissão, né? Eu queria que você entendesse esse contexto. Daí tem aquelas pessoas que falam assim: mas o que é pecado? Né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu estou fazendo aqui essa live pelo Instagram, mas a gente vai postar também no canal Progredir na Lei de Deus no YouTube. Você pode acessar lá e seguir o canal. E tem um vídeo, né? Não sei se vai estar aqui ou se vai estar aqui, né? Que eu falo sobre o que é a diferença do pecado venial e do pecado mortal. E também nesse canal Progredir na Lei de Deus, eu falo também sobre os 10 mandamentos. Então eu peguei detalhadamente cada mandamento, né, e falei sobre os 10 mandamentos. Você pode saber
como você peca mortalmente. Então, entendendo os 10 mandamentos. Né? Então você pode acessar lá e ter essa informação para você já fazer um exame de consciência. Na semana que vem nós vamos fazer uma outra live. E essa outra live vai ser fazendo o exame de consciência. Então nós vamos pegar os 10 mandamentos e nós vamos fazer uma meditação em cima dos 10 mandamentos e como fazer um bom exame de consciência para buscar o sacramento da confissão. Porque é importante, antes de você buscar a confissão, você se preparar bem. Você rezar, você fazer um exame de consciência. Se possível, você fazer um exame de consciência diário. Né? O que é um exame de consciência diário? Você tem uma cadernetinha ali que só você sabe onde está guardado, só você que tem acesso a ela. Você vai anotando, chega no final do dia, fala, nossa, eu não deveria ter falado aquelas palavras para aquela pessoa, faltado com a caridade. Eu fui muito grosseiro com aquela pessoa. Nossa, eu vou anotar aqui, ó. Eu faltei com a caridade com aquela pessoa, falei palavrão. Ou eu ouvi uma música profana que fere os 10 mandamentos, aí fere a castidade, a pureza, né? Eu ouvi alguma coisa na internet. Você vai lá e anota e vai fazer um exame de consciência. E o dia que você chegar diante do sacerdote, você vai apresentar aqueles pecados. Mas não é ficar enchendo linguiça. Ah, padre, eu estou sentindo aqui no meu coração que essa semana era para eu ter acordado de madrugada e eu dormi e não consegui acordar. Isso não é pecado. Esse é um propósito, é um que você fez, mas você transgrediu isso, você acabou dormindo um pouco mais e não pegou lá o terço da madrugada, você não conseguiu acordar. Isso aí não é um pecado. O pecado é você não rezar, por exemplo. Ah, eu deixei de rezar. Você tem que rezar todo dia. Você está deixando de rezar por preguiça, porque você vai lá assistir um filme, vai ficar mexendo no celular horas e horas e não reza. Isso é preguiça. Aí sim é pecado. O pecado da preguiça. Mas agora se você transgrediu... dia de sexta-feira é o dia que você faz abstinência de carne. Né? Lembrando que a sexta-feira a gente relembra o sacrifício de Jesus por nós. Então não se come carne. Mas por um acaso, se você está lá no seu emprego, no seu serviço, ou alguém te ofereceu alguma coisa no impulso, aí você pegou e colocou na boca e mastigou, depois, no sábado, por exemplo, você lembrou que você comeu carne. Mas você agiu por impulso, não foi deliberadamente. Você pegou a carne e falou assim, eu vou comer, hoje é sexta-feira, eu não estou nem aí para Jesus, que Jesus se exploda lá na sexta-feira, eu vou comer essa carne. Aí você cometeu o pecado. Né? Então, tem diferença de o que você pega e o que você não pega. Tem gente que tem escrúpulos. Né? O que é escrúpulo? A pessoa acha que tudo é pecado. Ela bebeu uma água ali e ela colocou o copo meio brusco em cima da mesa e ela acha que ela já cometeu um pecado. Ou ela está passando ali na rua, ali, ela pisou em cima da formiga. Ela achou que ter pisado em cima da formiga, matado a formiga, ela está pecando já. Não é assim, gente. O pecado, ele ofende a nossa amizade com Deus. Por quê? Porque ele faz a gente profanar o corpo de uma pessoa, faz a gente matar uma pessoa, faz a gente prejudicar uma pessoa, e isso inclui a gente. Né? Quando, por exemplo, você tem um vício da pornografia, você está acabando com você, com a sua alma. Você está fazendo mal para si próprio. Você está acabando com o amor que tem dentro de você. Então, é porque você está vendo o ser humano como um objeto. Você está se colocando como um objeto na mão de Satanás. Entende como que é? Então, é uma análise muito mais profunda. Não pode você parar em coisas fúteis, sabe? São coisinhas fúteis que não têm peso nenhum. Né? Então você tem que ver na profundidade o que é um pecado. O que o pecado ele nos separa do amor de Deus. Então a gente tem que refletir isso. Semana que vem nós vamos fazer uma live falando sobre o exame de consciência, como se preparar bem e como confessar diante do sacerdote. Né? Para não fazer o padre perder o tempo dele. Às vezes ele tem que atender uma pessoa, dar uma extrema unção para uma pessoa, e às vezes você fica tomando o tempo dele lá. Às vezes pode acontecer isso. Tem que ser objetivo e claro. Você apontar os seus pecados e não os pecados dos outros, e ser objetivo e claro. Logicamente que às vezes vamos entender outra forma. Se você quer uma direção espiritual com o padre, aí é diferente. Aí você vai
conversar com o padre da sua paróquia e falar: padre, eu preciso de uma direção espiritual na minha vida, eu preciso entender algumas coisas da minha vida. Aí o padre ele vai ver uma hora com mais tempo, que ele tem um pouco mais tempo, vai agendar com você, e você vai lá e ele vai dar uma direção espiritual para você. Ele vai te ajudar a entender alguns pontos da sua vida, algum sentimento, alguma depressão que você teve, alguma ferida que você teve no passado com alguém que você precisa se curar, né? Ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar, ele vai te orientar você buscar às vezes um profissional da saúde, um psicólogo, ou ele vai te orientar você buscar uma autoridade maior da igreja, um bispo, ou ele vai te orientar, por exemplo, buscar até um outro sacerdote, uma opinião de outro sacerdote, ele vai te ajudar dessa forma, uma direção espiritual que ele vai te dar. Aí sim, você precisa de mais tempo. Agora, a confissão, você precisa ser objetivo, apontar os pecados. Ah, mas eu tenho vergonha, meu Deus do céu, eu vou confessar para o padre, eu cometi aquele negócio lá e eu vou lá falar para o padre, meu Deus do céu. Na hora que você cometeu, você não teve vergonha de cometer o pecado. Por que você vai ter vergonha agora de acusar os seus pecados diante do padre? Você está acusando os seus pecados. Você está acusando o Satanás que agiu em você. E o diabo significa isso. Satã significa isso. O diabo que divide. O acusador. Né? O acusador que te acusa. Ele fica te acusando. Ele faz você. Ele dá a tentação para você. Você cai na tentação. Depois ele fica, tá vendo? Quem nunca às vezes foi comungar? Eu falo isso porque eu também sou um falho pecador que tive que me converter para isso. E às vezes mesmo depois de ter confessado determinados pecados, quando eu comungava Jesus na Eucaristia, eu ficava lembrando daqueles pecados que eu cometia. É o acusador acusando a gente, né? Querendo levar a nossa alma para o inferno. Os dias de Satanás aqui sobre a terra está contado, e ele vai querer levar o máximo de alma possível para o inferno. E se a gente não tomar cuidado, nós também vamos para o inferno. Então nós temos que vigiar dia e noite e buscar estar contrito diante de Deus e confessar os nossos pecados. Então por hoje é só isso, né? Se alguém tiver mais alguma, quiser colocar aí, quero ver as participações também. Antes de falar das participações, a gente vai abrir depois umas caixinhas de pergunta aí, daí para você colocar suas perguntas, né? Suas dúvidas, né? E a gente vai responder essas dúvidas ao longo da semana, na caixinha de pergunta. A Bruna também vai colocar, é o carrossel, né, Bruna, que fala? O carrossel, o que é um carrossel? Não entendi? Um post. É um post que a gente faz contando o histórico da confissão. Como era antigamente, como que é hoje, né? Por exemplo, um fato curioso, que antigamente a confissão era a pessoa fazer a confissão publicamente. E ela também tinha que praticar as suas penitências publicamente também. Muitas pessoas usavam até uma plaquinha de pecador. Olha como que era antigamente, né? Ou a pessoa tinha que colocar cinza na cabeça e ficava com cinzas andando pela cidade e as pessoas olhavam para lá e viam que a pessoa era pecadora. Ou, por exemplo, uma pessoa que negava a fé. Diante do martírio, assim, negava a fé. Era tão horrendo esse pecado que não era absolvido assim fácil, não. Tinha pessoas que levavam 20 anos para poder reatar a sua amizade com Deus, e o padre só absolvia nessa condição, né? Então muitas pessoas às vezes esperavam fazer a sua confissão no final da vida, porque tinha medo das penas que a pessoa tinha que pagar, né? Então, mas isso foi um tempo lá atrás. Hoje o sacramento da confissão está disponível para todos e para todo mundo. Não devemos confessar somente pela Páscoa da Ressurreição, como manda a Santa Igreja, uma vez por ano. Se você peca todo dia, você vai confessar uma vez por ano? Não pode ser assim. Você precisa confessar frequentemente, a cada 15 dias. Tem gente que se confessa toda semana, né? É ideal frequentemente você buscar o sacramento da confissão. Mas para você não criar caso, confesse. Uma semana, se você tem o hábito de confessar semanalmente, confesse uma semana com o padre, outra semana com outro padre, outra semana com outro, para não poder não criar caso com aquele padre lá e ele não quiser também atender mais a sua confissão. Ou, por exemplo, se você confessa de cada 15 dias, passa 15 dias você confessa num padre, depois outro 15 dias no outro, daí consequentemente você vai confessar uma vez por mês com aquele padre só.
Ou a cada 2 meses vai confessar com aquele padre que você confessou já primeiro, né? Então, mescla um pouco. Confessa com um padre, com outro. Eles têm a mesma autoridade de absolver os pecados que foi dado por Jesus. Quem que faz participação, Bruno? Vem cá mais próximo aqui da telinha e fala aí as participações. A gente vai agradecendo quem participou. Então, a Giovana, a Júlia, Joey, Cauã, a Laura, Felipe, Eliana, Ana Maria, Gabi, Janete, Vanessa, Leandro, Douglas, Pietro, Laura, Guilherme, Marcela, Ângela, Carlos, Giovana, Emerson, Aline, Luiz Gustavo, Tânia, Stephanie, que passaram pela live. Ah, que beleza. Então, lembrando que essa live vai ficar salva lá no canal Progredir na Lei de Deus, né? Então, você pode acessar lá. Tem outros conteúdos lá também. Tem, inclusive, um conteúdo que a Bruna fez recentemente sobre a modéstia para as meninas aí, para as mulheres, para saber o que é a modéstia, a importância da modéstia também. Então, é recente, né? Então, esse vídeo vai para lá. Vai lá para o canal e a gente vai abastecer esse canal lá e possivelmente no futuro próximo, né, que a gente espera, a gente possa também transmitir tanto para o Instagram quanto para o YouTube, né? E você se inscreva também no canal lá no YouTube, compartilhe, né, deixa o like lá, comenta também, porque é importante, né, para poder ter visibilidade, né, o canal e poder evangelizar não só aqui em Jarinu, mas também em todo o nosso Brasil, mundo, né, que possa chegar a mais pessoas. Porque esse é um apostolado, né, que Deus tem chamado nós, chamado a gente para fazer, né, esse apostolado para poder evangelizar, né, além dos muros da paróquia, além dos muros da nossa casa, né. Então a internet é abrangente, então a gente pode levar o conhecimento, a doutrina a muitos corações, né. Então esse estilo de vida, esse método de vida PHN, né, que há 15 anos, há mais de 15 anos nós vamos na Canção Nova, no Encontro PHN, e lá nós aprendemos muitas coisas para uma vida santa, para vencer o pecado, né? E nós trouxemos isso também para Jarinu. Então há 15 anos isso faz parte dos jovens aqui de Jarinu. Nós vamos todo ano para lá, mas a gente faz essa perseverança. Então você pode também estar fazendo essa perseverança junto conosco, nos ajudando, compartilhando esse vídeo, compartilhando essa live, compartilhando também o canal lá no YouTube, se inscrevendo, convidando as pessoas para se inscrever. Se a gente chegar a 1000 inscritos já vai ser uma grande bênção para a gente. A gente tem 60 e poucos, 70, né? 70 inscritos ainda só. Mas a gente pode chegar a 1000, se a gente chegar a 1000 a gente pode fazer transmissões maiores, né? E aqui também no Instagram, se a gente compartilhar, a gente também vai ter mais alcance. Eu quero perguntar para vocês, quem gostou do vídeo lá do Peruca Rosa, ele passa bem, viu, gente? Ele passa bem, ele acordou, daí ele acordou um pouquinho mais contrito, né? Se confessou, foi para a paróquia, confessou, coitadinho, né? Levou uma Bíblia na cara lá, porque ele para entender, né, que foi as palavras de Jesus, não foi as palavras do ser humano, né? Mas a gente faz esses memes assim para a gente poder interagir com vocês, né? Então, acesse aí o Instagram, compartilha, deixa o like. Tem algum comentário, alguma pergunta aí, Bruno? Então, a gente vai deixar aqui essa mensagem, né, para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nós estamos aprimorando muitas coisas para falar, porque para a gente não é fácil chegar aqui e falar, né, na frente das câmeras, né? Vir aqui falar sobre determinado assunto, dar cara a tapa, né? E a gente sabe que a gente pode ser muito perseguido por causa disso, a gente pode ser também muito criticado por causa disso, mas é preciso, porque se os profetas de Deus não falam, as pedras vão falar. Então a gente precisa falar a verdade, né? Cadê o violão pra gente fazer o final? A Ju Correia pediu para deixar a live salva, que ela chegou no finalzinho, vai ficar salva. Vai ficar salva a live, né? Daí você pode acessar
vai acessar tanto aqui no Instagram, mas você pode acessar lá no canal do YouTube, Progredir na Lei de Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que você entre lá e se inscreva no canal Progredir na Lei de Deus. A gente vai deixar na descrição, tem como ficar no Stories? Vou colocar no Stories depois. A Bruna vai colocar no Stories aí o link para você poder acessar o canal lá no YouTube e você se inscrever lá também. Amém? Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que a alegria do Senhor seja a nossa força, que nós permanecemos sempre unidos e fazendo a vontade de Deus. Cantemos essa música. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar. O tempo que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por sua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti.